Olá, está no ar MP Cidadão. Hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E vai entender de que forma o acordo feito entre o MPRJ e o Sindjustiça vai beneficiar a sociedade. E no nosso bloco de entrevistas, nós teremos hoje o segundo programa sobre Consumidor Vencedor, um projeto pioneiro do MPRJ que já foi adotado por outros MPs de outros estados. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. O MPRJ firmou um acordo com o Sindjustiça RJ e o programa Cidadão Gestor foi a grande chave dessa negociação bem-sucedida. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Confira. O MPRJ obteve do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o Sindjustiça, o compromisso de não suspender a tramitação das ações de improbidade administrativa e de ressarcimento ao erário durante o período de greve dos funcionários. A greve é um direito assegurado pela Constituição Federal e pode se estender por meses. E foi com base nesse entendimento que a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Cordeiro deu início a uma negociação que garante hoje a tramitação desses processos em todas as comarcas do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o promotor de justiça Luiz Fernando Rabelo, o programa Cidadão Gestor foi fundamental na concretização desse acordo. O programa Cidadão Gestor é muito interessante porque ele faz um paralelo entre os valores da causa atribuídos nas ações de improbidade administrativa e nas ações de ressarcimento ao erário e a quantidade de hospitais, a quantidade de escolas, a quantidade de creches que poderiam ser construídas com os valores atribuídos a todas essas ações de improbidade e ações de ressarcimento horário. De acordo com o Cidadão Gestor, o somatório das ações dos municípios de Cordeiro, Macuco, Bom Jardim, Duas Barras, Cantagalo, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena totaliza 163 milhões de reais. Com esse valor, seria possível construir 38 hospitais públicos e 30 escolas públicas, o que seria um retorno social fantástico para esses 8 municípios. E daí a importância de não se paralisar, de não suspender a tramitação dessas ações durante a greve dos servidores. E foi a partir dessa constatação que a questão foi levada aos representantes do sindicato. Eles ficaram impressionados com o quantitativo em milhões de reais que o MPRJ pede de ressarcimento e dano ao erário e de valores recorrentes de ações de improbidade administrativa. No mesmo dia, o Sindjustiça expediu uma orientação para todas as serventias de todos os cartórios do estado do Rio de Janeiro que tramitam essas ações, informando que elas não podem mais ser suspensas nos períodos de greve do Poder Judiciário. Ou seja, eles fizeram uma orientação para que as ações de improbidade administrativa e as ações de ressarcimento do dano ao erário fossem incluídas no grupo das ações que precisam ser consideradas urgentes, né? A razão da atuação do MPRJ é o evidente interesse público na punição de agentes ímprobos e no ressarcimento dos danos provocados ao erário. E agora é a hora do quadro Minuto MPRJ com as notícias do Ministério Público em 1 minuto. Confira. Olá, José Fernandes. O MPRJ abriu o 2º Simpósio Internacional Network Science, por meio do Instituto de Educação e Pesquisa, o IEP, do MPRJ, em parceria com o Centro de Referência em Inteligência Empresarial, da COP, da UFRJ. A realização do encontro denota a importância dada pela instituição em discutir novas formas de utilização de dados que tragam maior transparência e efetividade à atuação da instituição, abrindo canais de discussão que tragam benefícios à sociedade.
O simpósio investigou as tendências e o impacto da ciência das redes, dos dados abertos e das plataformas das redes, estudando teorias e modelos nas mais diversas áreas do conhecimento e tendo como objetos de estudo as redes tecnológicas, as redes de computadores, redes biológicas, redes cognitivas e semânticas e também as redes sociais. E 9 ações foram ajuizadas pelo MPRJ por crimes de sonegação fiscal que causaram prejuízo de R$ 1.200.000 aos cofres do Estado. A sonegação se dava com a redução da incidência de tributo estadual, o ICMS, e por meio da inserção de dados falsos em documentos e livros fiscais, com o livre intuito de fraudar o devido pagamento do referido imposto. As ações pedem um ressarcimento dos valores aos cofres públicos e demonstram a firme atuação do MPRJ como agente fiscalizador. No nosso site você confere a lista completa dos denunciados. E o nosso último destaque é o acordo firmado entre o MPRJ e a Rede DOR para encerrar a cobrança abusiva para obtenção de prontuários médicos. Foi por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital que o termo de ajustamento de conduta foi firmado junto à Rede DOR. A ação foi ajuizada a partir de uma reclamação que uma consumidora fez, onde ela relata a cobrança de R$ 300 por uma cópia de prontuário com apenas 10 folhas. O acordo tem efeito legal no estado do Rio de Janeiro e prevê a emissão de cópia gratuita em mídia digital ou impressa. O acordo também prevê o compromisso da rede em divulgar e tornar visível a informação sobre a nova gratuidade, em um prazo de 30 dias a partir da homologação judicial. Acesse nosso site mprj.mp.br e saiba mais sobre essas e outras notícias. Por hoje é só. Um grande abraço, Zé. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, com a segunda parte de um programa especial que nós estamos fazendo sobre a plataforma digital Consumidor Vencedor. E eu recebo aqui no estúdio os promotores de justiça, Cristiane Cavassa e Sidney Rosa Silva Júnior. Ela que é coordenadora e ele que é subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso MP Cidadão. Eu queria começar esse programa com a doutora Cristiane. O consumidor brasileiro tem o hábito de reclamar dos seus direitos? Olha, a gente não tem números assim que possam comparar o consumidor brasileiro com os consumidores de outros países, mas a impressão que nós temos, a percepção é de que o consumidor ainda reclama pouco, né? Principalmente quando algumas vezes chega uma notícia ao Ministério Público, a gente sabe que é um problema grande, a gente procura outras reclamações para embasar uma atuação do Ministério Público e a gente não encontra. E o Ministério Público só pode atuar quando o problema atinge uma coletividade de consumidores. Por isso é importante que os consumidores reclamem. Às vezes um determinado problema ele parece individual, mas ele tem um caráter coletivo em razão do número de pessoas atingidas. E isso possibilita que o Ministério Público atue e quando o Ministério Público atua, ele beneficia todos os que estão naquela mesma situação, né? Principalmente reclamando pela ouvidoria do MP. Porque a gente encontra reclamações, às vezes, em sites de internet, a gente encontra reclamações nos PROCONs, muitas pessoas recorrem diretamente aos juizados, mas esquecem de comunicar aquela reclamação ao Ministério Público. E o Ministério Público, se atuasse, beneficiaria todos aqueles outros que estão na mesma situação. Bom, sobre os vilões, sobre aquelas empresas que lesam o consumidor, que são mais demandadas, né? O MP do Rio de Janeiro criou o Top 20. Como é que é isso, doutor Sidney? Que Top 20 que nós estamos falando? E a gente faz um ranking, né, das empresas que são mais acionadas pelo Ministério Público, aquelas empresas que a gente mais demanda em face delas. E a ideia é que a empresa, verificando a sua posição de integrante desse ranking, ela queira sair do ranking, né? Que isso gere um efeito de diminuir o número de práticas abusivas praticadas por aquela empresa, seria um efeito
de melhoria do serviço. Doutora Cristiane, os termos de ajustamento de conduta funcionam com essas empresas quando se registra que tem muitas lesões ou elas são reincidentes? Como é que é o comportamento das empresas? O termo de ajustamento de conduta, ele é uma alternativa ao ajuizamento de uma ação civil pública. Então, algumas vezes, o fornecedor, diante daquele problema, ele concorda em se comprometer perante o Ministério Público a mudar a sua conduta. Né? E, quando isso acontece, é claro, tem uma previsão de multa nesse termo, e se ele descumpre, ele vai estar sujeito a essa multa, que pode ser diária, pode ser uma multa única. Mas isso depende da vontade do fornecedor de adequar a sua conduta. Quando ele não quer, se recusa a assinar esse termo, ele vai responder à ação judicial. Pois é, seria o caso, por exemplo, doutor Sidney, o caso da Riocar e a FETranspor aqui no Rio de Janeiro, que são... A FETranspor é a Federação de Empresas de Ônibus, e a Riocar é o cartão para se transportar nesses ônibus aqui no Rio de Janeiro. A gente tem muita dificuldade em celebrar termos de ajuste de conduta com empresas de ônibus ou com a Federação das Empresas de Ônibus, até porque são empresas que a gente já verificou que, apesar das ações, continuam mantendo uma prática reiterada de lesões a direitos dos consumidores. Né? Não é à toa que a gente tem um volume gigantesco de ações em face de empresas de ônibus, inclusive em face da própria bilhetagem eletrônica. Então, esse é um problema e a gente está tentando resolver esse problema. É claro que se a empresa resolver ajustar sua conduta, o Ministério Público está sempre de portas abertas para conversar e chegar a uma solução que atenda ao consumidor. Doutora Cristiane, e o cidadão agora pode ter uma melhor visualização, né, no portal do Consumidor Vencedor no que diz respeito às decisões judiciais, né? Existem vários ícones ali, vários apontamentos para o cidadão. Como é que é isso? Um dos ícones que mais faz sucesso no site é uma sacolinha de dinheiro. O que significa esse ícone quando ele aparece numa ficha do site? Significa que o consumidor que estiver naquela situação, ele tem direito à restituição de algum valor que foi cobrado indevidamente ou alguma indenização em razão da conduta daquela empresa. Então, quando ele estiver navegando pelo Consumidor Vencedor, ele pode buscar as fichas que são marcadas com esse sinal e, de repente, até fica sabendo que ele tem direito a receber algum valor em razão da atuação do Ministério Público. Isso pode ser feito como, por exemplo, no caso de uma empresa prestadora de um serviço público, isso pode vir abatido na conta dele? Na verdade, uma vez que ele identificou aquela ficha e verificou que ele está naquela situação, ele vai ter que fazer aquele pleito junto à empresa. Tá. Né? E se a empresa não é automático, se a empresa se recusar, ele vai ter que buscar até seu direito mediante uma ação judicial. Mas assim, o direito foi reconhecido, mas ele teria uma ação simplificada, mas pode ser que ele só receba esse valor em juízo se a empresa se recusar a fazer a indenização. Bom, então olha, você aí consulte o site do MP que pode ter uma surpresa boa para você. A gente vai fazer um pequeno intervalo e você não sai daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão de hoje, falando sobre consumidor vencedor. E nesse bloco, nós vamos tirar algumas dúvidas frequentes do consumidor no nosso quadro O Povo Fala. Bom, roda a VT, vamos à primeira pergunta. Boa tarde, eu gostaria de saber qual é o prazo assim, necessário que as lojas dão para a gente trocar um presente que a gente ganha que não contém nota fiscal, só a etiqueta que vem no produto. Essa pergunta para o Dr. Sidney. Bom, a troca de um produto que não tem defeito é uma mera faculdade da loja. A loja pode oferecer esse tipo de serviço como um atrativo da venda. Mas o que a lei garante é a troca de produtos que cheguem ao consumidor com algum tipo de defeito. Se o produto chegar com algum defeito, sendo um produto durável, a pessoa tem 90 dias para reclamar junto ao fornecedor, e o fornecedor recebendo esse produto com defeito, ele tem 30 dias para consertar aquele produto, salvo se ele for um bem essencial, uma geladeira, um fogão, onde ele tem a obrigatoriedade de trocar imediatamente. Se for um produto não durável, um medicamento, um alimento, ele tem 30 dias para reclamar daquele defeito, e aí o fornecedor é obrigado a fazer a troca em 30 dias por um produto sem problemas. Agora, nesse ponto, Dr. Sidney,
Vocês têm percebido uma melhora de comportamento dos fornecedores? Assim, eles têm sido mais solícitos nessas reclamações ou não? Ainda estão na era medieval? Não, a gente tem verificado que há uma mudança de comportamento, né? Ainda há algumas condutas a serem corrigidas, lojas, por exemplo, que anunciam que trocam só o produto em 7 dias, assim, com prazos completamente desconexos daqueles que a lei prevê, mas a regra é que a loja obedeça aos prazos de 90 e 30 dias do Código de Defesa do Consumidor. Bom, vamos a mais uma pergunta aqui. É possível trocar uma peça de mostruário que venha apresentar algum defeito? Doutora Cristiane, como é que a gente responde essa questão? Na verdade, o Sidney já respondeu parcialmente essa questão, né? Havendo defeito, o fornecedor vai ter sempre que fazer essa troca. Quando o consumidor é surpreendido por um defeito no produto, não importa se estava no mostruário ou não, ele vai ter o direito de 30 ou 90 dias para fazer a reclamação dele. Bom, vamos a mais uma questão. Eu queria saber o que fazer em relação a problemas bancários com taxas indevidas e cobranças abusivas. Doutor Sidney, banco é sempre um problema, né? A gente tem bastante problemas com bancos, né? Assim, infelizmente, a gente ainda tem... Ser consumidor no Brasil ainda é bastante difícil. Mas o que a gente aconselha, obviamente, é se o banco está praticando algum tipo de cobrança abusiva daquele consumidor. Normalmente, quando isso acontece, é um problema coletivo. O banco não cobra só de uma tarifa abusiva, uma tarifa equivocada. Ele cobra aquela tarifa de todos os consumidores. Que reclame ao Ministério Público, ou reclame a algum órgão do Sistema de Defesa do Consumidor, a um PROCON, a Defensoria Pública, para que esses órgãos possam atuar na defesa dele. E sendo uma questão coletiva, que beneficiando assim todos os consumidores que estão naquela situação. Doutor Sidney, uma coisa que acontece muito no Brasil, nós estamos nessa época da modernidade, né, é o relacionamento do consumidor com os call centers, né, das empresas, né? E todo mundo tem muita reclamação com esse tipo de prestação de serviço, né, no pós-venda ou no pós-serviço, né? Isso também tem sido objeto de preocupação do MP? Sim, tem, porque tem um regulamento sobre isso, né, que diz como deve funcionar esse atendimento ao consumidor, né? O serviço de atendimento ao consumidor, de uma série de tipos de relações de consumo, eles devem seguir uma normatização própria. Tem um tempo de atendimento máximo que o consumidor tem que esperar, né? Você tem que ter a possibilidade de cancelar o serviço imediatamente, você tem que ter um mínimo de efetividade, tem uma normatização própria. Por exemplo, você não pode ter um número que seja pago para ligar para um serviço de atendimento ao cliente, você tem que ter um número gratuito. Então, a gente tem as gravações têm que ser gravadas, né? As ligações têm que ser gravadas, o consumidor precisa, de alguma forma, ter um protocolo, ter uma resposta de que uma garantia de que ele procurou esse tipo de serviço, então a necessidade de emissão de protocolo, de um retorno ao consumidor desse tipo de atendimento. Mas o importante é que tem uma normatização, tem atuação do Ministério Público nesse sentido, se for lá no consumidor vencedor, tem ações nesse sentido também com relação a serviços de atendimento ao cliente. Bom, vamos agora a mais uma questão aqui. Um restaurante pode cobrar consumação mínima ou até mais que 10% da taxa de serviço? Como é que é isso, doutora Cristiane? Bom, a taxa de serviço, esses 10%, ele pode cobrar. Ele vai poder cobrar 10%, 13% a gente encontra em alguns casos, mas o consumidor tem que lembrar que é opcional esse pagamento. Ele pode pagar ou não. Se tiver 13, ele pode pagar 10 ou até simplesmente não pagar, né? Olha, com essa participação agora da doutora Cristiane, a gente espera ter levado mais informações para os nossos telespectadores, nosso cidadão, mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos promotores de justiça Cristiane Cavassa e Sidney Rosa, coordenadora e subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço, tchau!